Fala aí pessoal, eu sou o professor André Carril, estou aqui hoje para continuar falando com vocês sobre calorimetria, tá ok? Hoje eu queria começar a falar com vocês sobre os processos de propagação de calor. O primeiro processo de propagação de calor que a gente vai começar a falar é sobre de condução. Mas vamos relembrar primeiro o que é calor. Calor é energia térmica em trânsito. Só faz sentido da gente falar calor quando estiver imaginando esse calor sendo transferido de um corpo para o outro. Lembrando que, espontaneamente, esse calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ok? Primeiro processo, a condução. Como é que se processa a condução? A condução, a gente pode imaginar ela a ideia de contato. Eu ter um corpo em contato com o outro. Quando você coloca a mão, você coloca um gelo na mão, é uma propagação de calor através de condução. Por quê? Está fluindo o calor de um corpo para o outro e os dois corpos estão em contato, há uma condução. Quando você pega uma garrafa na geladeira, você não coloca a mão na água que está dentro dessa garrafa, mas você sente que ela está gelada, não é assim que a gente fala? Por quê? Porque aquele material conduziu calor para sua mão. É a ideia exatamente da condução. A gente pode exemplificar aqui uma fonte quente, uma fonte fria e uma barra que está ligando aqui essas duas fontes. Você vai concordar comigo que o calor espontaneamente vai começar a fluir por essa barra nesse sentido aqui, ó, da fonte quente para a fonte fria. Inclusive, em um regime estacionário, esse fluxo de calor aqui vai se dar de forma contínua e constante. Imaginando que essa fonte quente e essa fonte fria aqui vão manter a sua temperatura durante todo o tempo do experimento. Quem vai dizer para a gente como vai fluir esse fluxo, como vai acontecer esse fluxo de calor, é a lei de Fourier. A lei de Fourier nos diz que o fluxo é diretamente proporcional ao coeficiente de condutibilidade térmica, justamente desse material aqui, ó, que está ligando essas duas fontes. A área que vai estar em contato com essas duas fontes. A diferença de temperatura entre fonte quente e fonte fria. E, obviamente, inversamente proporcional à espessura dessa barra. Quanto maior for essa espessura, essa ideia de espessura, às vezes ela fica um pouco mal compreendida por nós. Essa espessura aqui, você pode visualizá-la como um comprimento. O comprimento é a distância que separa, ó, essas duas fontes que estão ligadas por essa barra aqui, tá? É importante relembrar que fluxo de calor é a variação da quantidade de calor transferida em determinado intervalo de tempo, o que nos dá como unidade do fluxo de calor, no sistema internacional, joule por segundo. Podemos também ter umas outras unidades que aparecem constantemente nas nossas provas, como calorias por segundo, calorias por minuto, joule por minuto. Então, várias unidades podem aparecer na sua prova. Nas suas questões, você tem que estar muito atento para que você não se confunda na hora de substituir e ficar muito atento a isso. Já já vamos falar de mais dois processos de condução de calor, de propagação de calor, perdão. Tá ok, pessoal? Até já! E então, pessoal, já apaguei o quadro, já escrevi novamente, ó. Segundo processo, convecção. Ocorre com movimentações verticais de massas fluidas devidas a diferenças de temperatura, densidade. André, não entendi nada. Fácil. Por que o ar-condicionado deve ser instalado em um cômodo na parte de cima, lá próximo ao teto? Por que isso? Justamente para facilitar as correntes de convecção. Como assim, André, as correntes de convecção? O ar de temperatura menor, ele é mais denso e com isso ele vai descer, levando para cima o ar de temperatura, o ar que está a temperatura maior, que é menos denso, portanto ele sobe. Ou seja, o ar frio desce, o ar de temperatura maior, ele sobe. Olha a movimentação vertical aí. Agora esse ar que está aqui no alto aqui, começa a trocar calor com o ar de temperatura menor que está saindo lá do ar-condicionado, se resfria, fica mais denso, desce. O ar que a gente está respirando, temperatura maior, sobe e começa, ó, olha a movimentação vertical aí.
aí acontecendo. E por que ela ocorre? Primeiro, a troca de calor ocorre devido à diferença de temperatura. E essa movimentação, o ar, quando se aquece, ele se torna menos denso, por isso ele sobe. Então é devido às diferenças de temperatura e também às diferenças de densidade. Quer ver um outro local onde isso acontece? Se na sua casa o congelador da sua geladeira fica na parte de cima, esse ar de temperatura menor desce trocando calor com os alimentos, refrigerando os alimentos. E aí o que acontece? Ele se torna menos denso e sobe, e aí troca calor novamente, desce novamente, e esse processo, essa movimentação vertical continua acontecendo. Num simples fato de você levar uma panela com água até o fogo, até o fogão, acender a chama, essa água que está mais próxima ao fundo da panela, ela se aquece primeiro e aí ela se torna menos densa, sobe, a outra camada de água desce, fica em contato com a parte de baixo da panela, com o fundo da panela, troca calor mais rápido, sobe. Olha a movimentação vertical aí acontecendo. Então, guarda, convecção ocorre com movimentações verticais de massas fluidas. André, o que você quer dizer com essas massas fluidas? Você viu que pode acontecer com gases e com líquidos, tá ok? O outro processo que eu quero falar com vocês é a irradiação. Esse processo de irradiação é o único deles que vai ocorrer sem a necessidade de meio material. É o único processo que não precisa de meio material para ocorrer. André, o que você quer dizer com meio material? De forma bem simples, de forma bem tranquila, matéria, substância. É o único que não precisa de matéria para se propagar. Você viu que a convecção ela precisou do ar, ela precisou da água. A condução ela precisou de alguém levando esse calor da fonte fria para a fonte quente. A irradiação não é. A irradiação, alguns livros chamam de radiação, tá, pessoal? Ela é o único que não vai precisar desse meio material para ocorrer. O exemplo clássico para isso daí, o Sol. O Sol, a gente recebe esse calor vindo lá do Sol para nós e ele passou uma grande distância, ele atravessou uma grande distância ali de vácuo, de vazio, não tinha matéria. Ah, André, entendi. Então, enquanto ele está lá no espaço vazio, sem matéria, é irradiação. Quando ele chega na nossa atmosfera, tem meio material, ele troca de nome? Não. Ele não precisa de meio material. Ter meio material ou não é indiferente para esse processo, tá ok? Para a gente ter uma ideia, se a gente estiver próximo a uma fogueira, será que a gente vai sentir essa propagação de calor, essa transferência de calor? Por qual processo? Se você não encostar no fogo, não vai ser uma condução. Se você não estiver acima dele para estar sofrendo, estar sentindo as correntes de convecção, também não vai ser por convecção. Então, gente, esse calor que você sente chegar até você, esse processo de propagação de calor que vem para nós aqui, é irradiação, mesmo tendo um meio material. Se você coloca a sua mão abaixo de uma lâmpada incandescente, você sente aquela temperatura maior. Por que você sente? Qual é o processo de propagação de calor que fez chegar até a sua mão? É a irradiação. Por quê? Se você colocou abaixo da sua mão, a movimentação vertical levaria esse ar quente para onde? Para cima, e esse calor chegou até a sua mão que está abaixo dessa lâmpada. Qual é o processo que fez esse calor chegar até a sua mão? É a irradiação. Tá ok, pessoal? Quero agradecer vocês, a audiência que vocês estão dando ao nosso canal. E outra, vai começar agora uma série de questões, vou ter alguns exercícios agora que a gente vai fazer. Você fique atento, porque a gente já selecionou alguns exercícios aqui para a gente poder fazer com vocês sobre esse assunto aqui, tá bom? Você fique atento, que a gente vai começar a liberar esses exercícios já. Um grande abraço. E se gostou, não esquece de marcar o seu joinha aqui embaixo, compartilhar com seus amigos na rede social. É importante para nós isso, principalmente saber se você está gostando ou não do que você está vendo no canal. Comenta aqui embaixo, diz pra gente o que você está achando, sugere assuntos para a gente trazer primeiro aqui para o canal. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, tchau, até o próximo vídeo.